isso aí, gente. Espero que vocês estejam assistindo todos os últimos episódios, vão estar sempre aí. Compartilhe, marque seus amigos. É isso aí, Rê, tô aprendendo muito. Cara, todo dia e cada entrevista a gente aprende coisas novas com o pessoal, com os nossos convidados aqui, né, Dan? Eu preciso que você traga um lenço pra mim, cara. Porque no último eu consegui, tentei segurar, não consegui, mas praticamente todos uma emoção atrás da outra, né? Perfeitamente. Eu me sinto lisonjeado aqui de estar compartilhando essas histórias das pessoas aqui, dos nossos grandes amigos, enfim, das pessoas que acompanham aqui a nossa trajetória também. E quem que você trouxe hoje aqui? Quem que a gente trouxe aqui na Atlantic Talks? Nada mais, nada menos do que o meu grande amigo André, né? O André é da onde? O André é de Araraquara, né, André? O André é um grande empresário de diversas empresas. Então é isso que eu quero saber também. Como eu não conheço, você vai me dar a honra de começar, então. Por favor. É isso mesmo. Bom dia para você, boa tarde, boa noite, boa madrugada. As pessoas que não dormem também, têm insônia, vai assistir isso aqui. André, vamos começar do início mesmo. Eu gosto de fazer essa história render, mas quando você era... Cara, um bebezinho não, uma criança. Quando você começou a entender sobre a vida. Eu acho que tem muito na nossa história de hoje o que a gente era do passado. Quem era o André com 9, 10, 11 anos? Como é que começou a tua vida, tua história? Ô Daniel, antes de falar quem que era o André, eu vou dar um plano de fundo já, mandar o meu currículo vitae para vocês. André Luiz Biruel, nascido 12 de abril de 1975. É filho de Geraldo Biruel, que até então, quando começou a vida, filho de espanhol, sou neto de espanhol, que ele era motorista de caminhão, hoje é empresário. Dona Dilma Biruel, que até hoje toma conta da família como ninguém. Aos 20 anos conheceu a pessoa que realmente começou a dar rumo para a vida dela, que até hoje estou com ela há 30 anos, que é a dona Valéria Cristina Monteiro Biruel, que me deu 2 filhos maravilhosos, Atos e Júlia, onde Atos, além de nos ajudar nas empresas, hoje é um dos referências do esporte que eu sou apaixonado, automobilismo, e Júlia, que é o André fora do corpo do André, pensamento idêntico ao meu, que está fazendo agora uma pós-graduação aí e deixando o pai preocupadíssimo que vai fazer uma pós-graduação no Egito. Bom, como é que começou a história, a tua vida, a tua família? A família de humilde, uma família que já tinha... não, Como que era a tua história de infância? Para eu só conhecer um pouco. Existem algumas coisas na vida que é muito legal. E você começa realmente aquilo que a gente estava falando antes, entre preço e valor. Meu avô veio da Espanha para montar no ramo de brita de pedra, né? E ficou na região de Araraquara ali, porque ali tinha uma rocha interessante para fazer algumas guias. E meu pai é o filho mais novo dessa família. A família é muito grande. E, infelizmente, aos 4 anos de idade, ele perdeu os pais dele, né? E aí ele se fez com os tios e tal. Mas de uma inteligência e uma singularidade ímpar. Mas o meu crescimento não foi muito próximo do meu pai. Ou estava trabalhando, ou estava trabalhando. Sempre foi mais educação. Mas Ele era não tinha assim, o tempo dele. Era assim. Nas décadas de 70, 80, 60, o filho sempre foi educado pela mãe. Sim. O pai hoje está mudando um pouco, que eu acho que está muito bom também. Era o pai que tinha que trazer o sustento. As coisas eram... Os tempos eram diferentes. Sim. E aí você começa a entender pelos pequenos momentos, aí você vai saber o que é sabedoria. E nos pequenos momentos de vida, o pai, o que é isso? Você fala, isso aqui é assim, isso aqui é assim. E aí a gente foi como desenvolvendo. E estamos aí até hoje. Eu tenho 86 anos e realmente tudo lúcido, né? Felizmente a gente tem problemas. Pessoas com Alzheimer com 70 anos já, lúcido. E aí até hoje tudo que eu vou fazer, eu pergunto para ele, não só em forma de respeito, mas sim realmente porque enfim. Você já entrou no contexto, viu que ele já entrou no contexto da família, já fez declaração de amor logo no começo, né? É que rolou. Com certeza. Aqui, rapaz romântico. Mas eu quero entender assim, quando você começou, os primeiros momentos de trabalho teu, você lembra de quando você começou a trabalhar assim, que foco que foi teu, como é que começou teus sonhos? Sabe o que acontece, Daniel? Eu sempre... Eu nunca fui um menino muito normal, sabe? Eu sempre ficava olhando aquilo, ficava imaginando como que fazia, como que não fazia.
E com uns 10 anos, mais ou menos, eu perguntei pro meu pai, eu falei, pai, por que tem gente que é rico e tem gente que não é rico? Ele falou, filho, na época, meu pai tem até, acho que a 6ª série, 8ª série, minha mãe até o 4º ano primário só. Mas informação não significa inteligência, entendeu? Na sabedoria dele, ele falou, filho, tinha cavalo ainda, que puxava carroça. Você pode pegar estrume de cavalo e vender como esterco. Se você for organizado, você vai ficar rico. Você pode ter uma mina de ouro. Se você for desorganizado na sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Breve agora, Rockefeller falava a mesma coisa. A melhor coisa do mundo é uma mina de petróleo, bem administrada. E o pior negócio do mundo é a mesma mina, só que mal administrada. Rockefeller seria a maior fortuna do mundo hoje, com o valor atualizado. Bom, eu estudei minha vida inteira, eu sou formado pela Unesp, sou desenhista industrial, formado pela Unesp. E aí, sou rotariano também, de muito orgulho. E sou também, hoje, um dos diretores do Hospital Filantrópico Procordes em Araraquara, que tem a incumbência de atingir. A gente já está atendendo 4.000 pessoas mês. Então, eu terminei a faculdade e aí tinha uma empresa do meu pai que não estava legal, que alguns sócios não estavam, a administração estava ruim. E aí eu estava na ânsia de querer fazer mestrado, não fazer. Ele falou, vamos fazer o seguinte, até aqui você estudou, aqui você vai me ajudar. Você vai pegar um rabo de foguete aí, cara. Você vai me ajudar nessa pedreira aqui. E aí, falei, vamos lá. Eu saí de uma faculdade, uma Unesp, que tem todos os preceitos de Unesp, antropologia, e fui trabalhar com a peãozada lá. E aí a gente conseguiu a empresa. Depois disso aí, a gente teve, enfim, um investidor quis comprar a empresa, e aí a gente montou a mineradora de areia. Dessa daí saiu algumas outras empresas que a gente está trabalhando hoje. Mas quando você começou com o teu pai, assim, qual o comecinho dele lá para as pessoas começarem a identificar? Era chão de fábrica também? Você aprendia de tudo ali ou não? A gente é do ramo da construção civil, né? Você aprendia de tudo? Aprendi tudo. Eu vim com uma teoria maravilhosa do mundo, e aí eu precisei aprender a soldar, porque o soldador ficava amarrando pega na empresa. Você aprendeu a fazer isso? Operar para carregadeira que o gerente que eu tinha começou a boicotar. Eu tinha 20 e poucos anos. E aí os próprios funcionários começaram a criar dificuldade para vender facilidade. E aí eu decidi uma coisa. Ou a gente faz ou a gente não faz. Você identificou que tinha que aprender para ensinar. Exatamente. Aprender principalmente não para ensinar. Aprender para valorizar quem sabe. Exatamente isso. Porque quem não sabe fazer, não sabe valorizar quem está fazendo certo ou está errado. Entendeu? É basicamente isso. E aí? Você vê que o homem já começou a aprender desde cedo e justamente essa frase aí, você tem que, para ensinar, você tem que entender, né? Não tem jeito, você tem que dominar o que você faz, né? Para poder colocar para as outras pessoas, obviamente, elas dentro do caminho, né? Dentro das suas direções. Mas, André, quando você, chegando um pouquinho antes de você chegar nessa fase da vida, você tem ali um pedaço da história sua, que é a sua, da infância para a adolescência. Como é que foi esse período da sua vida? Cara, assim, eu não sei jogar bola, sou ruim de bola pra caramba. Gostava de andar de bicicleta, mais ou menos. Mas eu sempre gostei de coisa que tem motor. E meu pai me levava sempre para ver corrida. Então eu via Morandini, Evanor Bernardes, os autocross que tinha, pessoal de São Carlos, Araraquara corria, as pistas. A minha vida foi basicamente isso daí. E aí eu ficava vendo aquilo, ficava imaginando umas coisas legais. Então basicamente foi isso. Eu gostava de estudar para entender como que era. Puxa vida, isso aqui, isso aqui. Pra você ter uma ideia, cara, eu tinha meus carrinhos de ferro e tal. E aí eu ficava fazendo projeto com os carros. Minha mãe tem esse carrinho guardado até hoje. Aí eu gosto de Jeep, né? Eu tenho Jeep também. Aí põe roda no Jeep, põe farol, tira. Sempre foi uma pessoa curiosa. E sempre. A molecada na escola me chamava dos as ideias, porque eu tinha ideia pra tudo, as ideias.
né, criança, Tudo queria criar. tudo queria dar um jeito diferente para as coisas. E foi isso aí começou a fazer. Aí quando eu chego com um carro diferente em casa lá, minha mãe fala, puta, mas desde criança, assim. Os carrinhos de ferro pintava, estilizava os carrinhos. Sempre foi acelerado, então. Cara, sempre tive meu mundo, entendeu? Teu mundo, que sentido que você fala? Teu Eu não mundo. sei, eu gostava de fazer aquilo. Isso aqui é legal, não. Eu sempre tive a minha opinião a respeito de tudo. Vamos lá, o legal agora é usar chuteira. Chuteira não, vai. Chuteira você não usa na rua. Mas de repente agora a moda é usar roupa vermelha. Você vai usar outra cor. Não, por que vermelho? Eu não gosto de vermelho, cara. Eu gosto de azul, gosto de roxo, gosto de amarelo. Ah, mas é a moda. Eu falei, moda. Eu gosto de moda, cara. Eu gosto de mim, eu tenho minha ideia. Você tem o teu gosto, é teu gosto, desde que o mundo é mundo. Não, acabou, é isso aí. Vão te mudar. Se tentar te mudar, não conseguem te mudar. Você sabe qual que é, Daniel? Assim, na vida, tem uma palavra na minha vida que mais ou menos deu norte para as coisas que eu falo, que chama porquê. Mas por que é isso daí? É a dúvida. Mas por quê? Sabe a história do peixe que você cortou o rabo? Mas por que você cortou o rabo? Porque não cabia no forno. E por que você tem esse paradigma de ficar usando isso até hoje? Não dá para fazer diferente? Não dá para fazer melhor? Vai saber que a sua avó tinha um forno pequeno que você tem que cortar o rabo do peixe e aí você vai passando de geração para geração? Então você começa a questionar algumas coisas que ninguém nunca antes questionou. Nós estamos falando do André hoje, consegue gerenciar quantas pessoas? Mais ou menos. Quanto tem lá na empresa? Agora eu tô aumentando mais uma aí. Uns 30 pessoas, mais ou menos. E como direto. que... Direto umas 30. E como é que é você, a tua maneira de conversar com as pessoas? A gente fala isso porque tem empresários que falam que gosta de tratar como se fosse um pai, tem outros que falam que não gosta, que tem que ser mais enérgico. Qual que é a tua maneira de uma administração, uma boa administração? As pessoas que estão escutando a gente precisam entender um pouco sobre isso. Então, para tua mente, o que seria uma boa administração? Como uma pessoa possa administrar? Isso é uma coisa muito legal. Nesse ramo de automobilismo, fez com que eu conhecesse, chegasse perto de alguns grandes empreendedores do Brasil, tá? Do ramo de bioenergia, do ramo agrícola, do ramo, né, agrícola, agronegócio, metalurgia. E assim, todo mundo que eu conheço, que é bom de grana mesmo, eles são simples, pessoas extremamente simples. Todo mundo, como a gente fala, mão calejada. Esse cara tem a mão calejada. Eu não conheço um cara que é um grande empreendedor, que ele não é trabalhador. E o cara que é empreendedor, ele necessariamente gosta de ver a empresa crescer, ele não pensa nele. Ele gosta de ver o patrimônio dele crescer. E a gente, como eu falei para o Renato, no convite, falei, o que você está fazendo é realmente a gente começar a quebrar os paradigmas de empresário ser explorador, ser um desonesto, você está aproveitando. Não. Só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. O empresário não. Eu, quando tenho uma empresa, eu não só dou o salário, eu presto serviço, auxílio social pro cara. O cara brigou com a mulher, puta, André, eu tô com um problema. Vem cá, filho, você não pode brigar com sua mulher, cara. É uma família, é uma família. E quando você fica próximo desses caras, é assim. Aí você fala, tá bom, né? Mas você não tem tanta gente trabalhando com você. Devo ter uns 30 direto aí, uns 50 indireto, 60 indireto. Mas esses caras que eram grandes, muito grandes, com 12 mil funcionários, 15 mil funcionários, eram pessoas simples, trabalhadoras, que tratavam todo mundo humanizado. Como? É lógico que se você tiver 10 mil funcionários, 8 mil funcionários, você não pode ter acesso a todos, entendeu? Senão você não sabe quem vai chegar perto de você, se está chegando perto de você para tirar alguma vantagem, se ele está chegando perto de você para... Enfim, você não sabe quem está do seu lado lá de fora. Mas realmente as pessoas que eles confiam, extremamente humanos, simples e assim, de uma humanização absurda. Eu não vou citar nome, mas um amigo nosso, também não vou falar como que aconteceu o acidente que ele morreu. Mas as pessoas choravam no velório dele. Mas um monte de gente. E nem por isso ele deixou de ser um dos maiores produtores de bioenergia do mundo. Então,
Como que a gente trata a nossa turma? Humanizado. É humanizado. Existe uma diferença muito grande, para não dar risada, entre ser bom e ser bobo. Tudo tem limite. Fala, olha, eu gostaria de pagar um salário 4 vezes maior. Se você fazer isso, a empresa quebra. Tá? Então, se você chegou a esse nível, você ganha esse. Se você aumentar de nível, você ganha esse. Se aumentar esse, você ganha esse. Isso vai de você, do seu empenho. Mas todos são tratados da mesma maneira. Entendeu? Todos. Não existe, porque eu sou gerente, diretor. Não. Aqui todo mundo é tratado com o mesmo respeito, da mesma forma. Você pode ter um trabalho mais simples, mas você vai tratar com a mesma dignidade. Sabe por que eu foco nisso? Porque que nem a gente conversa com o Renato, todas as entrevistas, as pessoas, elas confundem a riqueza financeira com a pessoa. Então, a pessoa que gosta de dinheiro, vai buscar o dinheiro, ou seja o que for, ela é fria, tem que ser fria, ela tem que ser calculista, ela tem que pisar. É uma criação, nós estamos falando de um mundo recente, que o olhar do empresário, ele é o criminoso, ele ganha muito dinheiro, o restante não ganha. A gente tenta passar justamente isso, mostrar que o empresário, ele tem alma, ele tem coração, ele tem sentimento, ele chora, cara. Ele chora, ele sofre, ele quer desistir, não é isso? Não desistir no sentido de desistir do que faz, mas você tem essa dor, porque às vezes você tem que colocar um escudo para falar assim, então, cara, eu sou muito forte mesmo, vem relar em mim, mas cara, todo mundo se tirar o escudo, e aí, se tirou o escudo? Assim, nesse ramo que os caras que eu conheço também, grana tem de lá, né? Conheço algumas pessoas do mercado financeiro, mas eu conheço os caras que produzem hoje. É praticamente impossível chegar perto deles. Mas depois que você chega perto, e o automobilismo me permitiu a isso, cara, os caras são... de repente tem um lá que o cara tem mais de 2 milhões de hectares plantado hoje, fazendo churrasco pros mecânicos. Mas é para todo mundo. Cara, as pessoas matam um pai por causa de 2, 3 milhões de reais. Você não entende até onde a ambição daquela pessoa passa por cima para poder tirar alguma vantagem econômica. As pessoas perderam a noção das coisas. Às vezes, por você ganhar um pouco mais, há tempos atrás, a menina matou a outra, o namorado matou a menina, forjou um assalto para ela pegar um cargo a mais na empresa. Você tá entendendo? Que as pessoas... Sim. E não é assim. Isso mexe até com a cabeça de todo esse pessoal, né? Quando meu pai começou a trabalhar, os funcionários dele realmente... ele realmente trata... Você fala que são meus irmãos mais velhos, né? Meu pai tem funcionário de 50 anos com ele. Eu tenho funcionário com 25 comigo. Quando eu comecei a trabalhar. Isso é pra poucos. Quando a gente recebe alguma ação trabalhista, que tem... Lógico, impossível. Não tem como. Meu pai fala, mas não é possível. Eu falei, pai, é por dinheiro isso aqui. Ele falou, mas você fez tudo, cara. Pai, a ganância fez com que o cara fez isso. E com certeza a vida dele deve estar muito ruim para ele fazer uma coisa dessa. E aí, Daniel, vem a famosa frase, André, mas para isso não é nada. Para você isso não é nada. Não é que não é nada. A gente trabalhou para conseguir, né, de vida. Mas enfim. Mas é o sentimento. Aí a gente vai entrar. É o sentimento. Não é o dinheiro. É outro mundo. Se você pegar hoje, antigamente não é assim. Estamos trabalhando juntos, tá? Aquela visão. Se a gente pegar hoje um país, o europeu, o norte-americano, e ver um cara se dando bem, eu vou trabalhar para conseguir aquilo. O povo latino, não estou falando só Brasil não, tá? O povo latino. Ele fala, se ele tem aquilo porque eu dei para ele, porque, nossa, olha lá, tô me ferrando aqui, o cara só passeando, olha lá. Infelizmente, tem uma tensão muito grande entre os que trabalham e os que gerenciam o trabalho, entendeu? Quando você cria essa tensão, fica muito mais fácil você manobrar as pessoas. O ódio, ele tem um poder muito mais forte que o amor. Sim. Ele leva muito mais mensagem. Se eu começar a te fazer ódio, olha lá, aquele cara, olha lá, ó. Na minha empresa isso não existe. Começou com, a gente tira. Pode ser o profissional que for. A gente trabalha junto, ó. Entendeu? A gente trabalha juntos. Não é com... Eu falo para ele, cara, trabalhar já é difícil. Se a gente ficar com essa tensão aqui, não tem o porquê ter. Eu paro a empresa, eu paro a operação. E é isso daí que você tem um pensamento
O pensamento liberal, cara, vamos pensar fácil, ó. Eu tenho um menino lá, que o menino é muito bom, tá? Se a gente ganhar dinheiro e o cara vê que tá ganhando muita grana, o concorrente vai lá e paga o dobro pra ele. Entendeu? Agora, é difícil você pegar um cara que só pensa em direitos. A gente tem uma faculdade de direito, a gente tem uma faculdade de justiça hoje. Então as pessoas estão muito antenadas, eu tenho direito, tá, mas qual que é a sua responsabilidade? Você acha que as pessoas esqueceram um pouco de onde está e ter aquele amor e carinho do local que está e se tornou uma coisa muito mecânica? Olha que coisa interessante. Tudo que você fala assim, André, vai ter uma palestra sobre, sei lá, como que, sei lá, confecciona a roda de skate. Eu vou assistir. Porque de alguma coisa você tirou uma coisa boa. Entendeu? Na vida, sempre vai ter alguma coisa e vai te agregar. E sabedoria não ocupa espaço, né? A gente não é que nem o filme Matrix, você aperta o botão, carrega o sistema e você sai pilotando um helicóptero, por exemplo. Você tem que ir lá querer aprender. Na vida, nada ocupa espaço. Então, esqueci até o que eu estava falando. Aí depois você corta aí, tá? Na vida, nada ocupa espaço. Justamente estamos falando sobre o equilíbrio da tua empresa, com você, com funcionários, as pessoas que saem muito rápido do local, justamente por causa de dinheiro. Né? Você vai pagar um pouco a mais, a pessoa abandona literalmente o mercado. Mas falando de você um pouco, voltando um pouco sobre você, você é uma pessoa que pesquisa muito, você busca muito antes de desenvolver alguma coisa, isso é desde a infância ou não? Mudou, algum momento mudou essa chave? Ah, cara, eu gosto de ficar sabendo, eu gosto de conhecer. Porque eu vejo que tudo que você fala no contexto e fala quem, fala por quê, de onde você tirou. Cara, assim, Cara, as coisas estão aí. Basta você querer aprender. Né? Chico Anísio estava falando para minha esposa agora, vindo para cá. Foi o cara que mais teve personagem. Qual que é a sua criatividade? Ele falou, cara, tá aí, é só aprender a enxergar. 90% da resposta das coisas vem junto com a pergunta. É só você saber entender o que está acontecendo. Ah, eu quero fazer do meu jeito. Cara, de repente é tão mais simples fazer de um jeito muito mais fácil. A genialidade está em transformar coisas difíceis parecerem fáceis. Tá, deixa aí então para mim. O que você conseguiu fazer com que tua empresa, que tinha produtos difíceis, se transformar em coisa fácil? Um exemplo? Não, o operacional é uma coisa muito simples. Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito do Cortella, gosto muito do Pondé, e gosto muito, enfim, do Karnal. Karnal eu não gosto muito, porque eu acho ele um pouco arrogante, mas eu gosto muito do Barros Filho. Tem um exemplo que o Cortella dá, que tem uma fábrica de pasta de dente. Eles desenvolveram uma máquina. Eu sei, vai falar que legal. Que pesava a pasta e aqui não estava entrando, aí, putz, essa máquina era cara, pepe. Aí os caras lá não produziam. Os caras falaram assim, ó, nunca mais quebrou a máquina. Eu falei, não, a máquina está desligada foi um ano já. Nós pusemos um ventilador, a caixa vazia, nós jogamos e nós continuamos trabalhando. Entendeu que a simplicidade de cada um tem uma sabedoria estratosférica. Você não precisa, vou te falar de caneta, vai. A NASA desenvolveu uma caneta para escrever sem gravidade e não sei o que. Pô, desenvolveu, gastou uma bala para fazer. O que o russo fez? Levou lápis. Sim. Pô, tá aí, cara. Já tem uma coisa pronta. É a arte de espremer limão. Esse daí que você falou da pasta de dente, gastaram milhões para fazer, justamente, quando passava, via o peso, aí liberava a pasta. E um rapaz chão de fábrica perguntou o motivo, aí ele colocou um ventilador. Acabou. Tufão. Ele pegava, se mexia, era vazia. Então, o preço de um ventilador, o cara tinha gastado milhões num projeto alemão. Acabou. Aí, né? Então, assim, no dia a dia, fala bem, pode ser, o Daniel, ouviu, o Renato? Pode ser o cara mais. Cara, você é uma mula, cara. Esse cara aqui não sabe fazer o ocamão. Mas ele tem algum tipo de ensinamento para te dar. Não é? É isso aí, Renato. Por mais simples que seja. Às vezes você vai pegar eu conversando. A Valéria fica louca comigo. Às vezes eu converso com os caras. Pô, você tá perdendo tempo com esse cara? Eu falei, não. Esse cara tá me dando ensinamento. Ela falou, puta, mas o que você vai tirar desse cara? Eu falei, por mais louco que ele pareça, ele vai te ensinar alguma coisa. Todo mundo sabe alguma coisa, né? Todo mundo sabe alguma coisa. Eu falo, né, Renato, que uma coisa que eu aprendi na minha vida, que eu lembro pra sempre.
Não existe pessoas burras, abre aspas. Ela é inteligente naquela coisa que ela sabe fazer. E coisa que você não saberia. Por mais estudo que você possa ter. Know-how, o nome que você quiser colocar. As pessoas criam tudo, ele é muito burro. Não existe um mundo. Cara, como que eu vou saber carpir, por exemplo? Não usa mais isso daí, que agora é tudo roçadeira, maquininha. Tá, mas como que eu vou saber carpir ou amolar uma enxada melhor do que um cara que faz isso a vida inteira? Empiricamente, ele já vai fazer muito melhor que eu. Falando, não bate assim, que isso aqui não vai fazer maneira de tirar as frutas muito mais rápido, vai tirar você. Você não vai conseguir agora. Lógico que você leva um tempo, vai pintar um chão, vai pintar uma parede. Pintar um tijolo. Pintar um tijolo. Aquele pedreiro que parece um tamanco, é só cor e osso, velho. Aí o cara senta uma casa inteira num dia. Fala, mas como? O cara já viu o pedreiro sentando um reboque? Cara, ele pega, ele bate, vai eu fazer aquilo um dia inteiro, não faz nada, ele pega rapidinho. Eu falo isso daí também, eu acho que todas as pessoas, em qualquer setor, quem estiver escutando a gente, ele pode se transformar grande. Acho que a tua mente tem que começar a ser grande. Tem uma simplicidade nessa palavra, mas ela leva muito no meu contexto. Tem a pessoa que construiu e colocou tijolinho e construiu um Maracanã, e aquela que construiu, eternizou o Maracanã. Então, o que você fez? Eu fiz uma obra lá e você? Eu eternizei o Maracanã. Então, o cara colocou o tijolinho, ele fez parte daquela história. O cara que sente isso, ele vai longe, né? Percebeu que minha paixão é automobilismo. Vamos pra lá. Algo que nos liga, né, André? Desde muito tempo. É verdade, você gosta muito disso, né? Pois é. Não sei se dá para o pessoal ver aqui, mas tem muita. A idade de se apaixonar. Algo que nos liga muito. Uma das coisas que fez com que a gente ficasse amigo, o nosso namoro é muito longe, né? Antigo. Namoro profissional, por favor. Já declarou amor pela esposa, vamos deixar claro. Alguns pontos em comuns que eu tenho com o Renato. Um deles é o automobilismo. E dentro do próprio automobilismo, você tem alguns pensamentos que é muito legal. Dentro do carro de corrida, se você não tiver uma cadência de tocada, com um carro que você tenha uma empatia com seus mecânicos, entendeu? Se o cara não apertar um parafuso do seu carro, cara, você perde um campeonato. Sim. Então, os mecânicos têm que gostar de você e você gostar deles. Você tem que montar no carro e o carro para ser parte do seu corpo. E você não precisa se ganhar toda a corrida para ser campeão. Mas você, no decorrer do tempo, você tem que ter as melhores coisas, os melhores resultados. Necessariamente, quem ganha uma maratona não é o cara que ganha 100 metros rasos. É a magia do pouco todo dia bem feito. E quando você vai se dar a mão, perceber, você fez muita coisa. Mas é a determinação, é a cadência, é a resiliência diária. E a hora que você perceber, cara, você fez aquele monte de coisa. Mas por quê? Porque você teve Isso daí eu acho que desde, não sei se foi Sócrates ou Platão. Se você tiver uma determinação, um foco de chegar, qualquer vento que bata no seu barco vai te levar até lá. Mas se você não tiver um foco, uma determinação, você é um barco à deriva, que qualquer vento que bate te leva para qualquer lugar. Eu acho que ficou muito claro aqui, né, que essas 4 primeiras entrevistas que fizemos, todos os empresários que sentaram aqui e que, poxa, tiveram uma trajetória de sucesso ali ao longo da vida, todos eles, sem exceção, todos eles falaram uma palavra clara: determinação. Todos, as 4 pessoas falaram a mesma palavra: determinação. E quando a gente vai para esse caminho, né, eu imagino o tamanho das dificuldades que você passou na vida, entre os outros empresários que aqui passaram, né, os problemas, enfim, mas que sempre acreditaram naquilo que faziam. Então sempre foram determinados. Olharam eu falo, né, a gente olha a estrada, né? A gente estava falando aqui, falei até na última entrevista. É o tijolinho que você vai colocando todos os dias, e aí ao longo do tempo, quando você olha para trás, você vê o tamanho da estrada que você construiu, né? E aí não passa mais uma única pessoa nessa estrada. Essa estrada ela ficou tão larga que passa um avião, passam as maiores obras de engenharia da humanidade nessa estrada. Então, mas sem
sem a gente ter essa determinação, essa gana, essa vontade, a persistência da dureza da vida, dificilmente a gente chega lá, né, André? Não existe almoço grátis. Se o cara chegou naquele ponto lá, não tem coisa fácil. Para você chegar, você tem que acordar cedo, batalhar e, pô, mas espera aí, cara, tem que batalhar, tem que batalhar. Você batalhou muito. Bastante. Mas não sou só eu. Você tem que entender que uma andorinha só não faz verão. Se a gente chegou onde chegou, que a minha família permitiu que eu fizesse aquilo, teve entendimento da minha esposa para que eu trabalhasse, abdicou a vida dela, hoje ela é o financeiro da empresa, ela abdicou das coisas dela para a gente fazer uma coisa só, teve um entendimento da gente não passear, porque eu casei num dia, no outro dia eu estava trabalhando, cara, entendeu? Filho, pai, você não foi presente, eu fui presente, mas a gente tem alguma coisa hoje para você. Então, assim, você tem que ter o foco, cara. Se você não tiver seu foco, esquece. Você fica, mas olha, agora eu vou, agora eu não vou. A gente tá falando isso aí, vindo pra cá. No começo do teu trabalho, então, você não tinha muito tempo pra família. Nunca tive. Nunca teve. Nunca tive. Isso daí te deixa uma falta interna? Claro que não. Não? Claro que não. Claro que não. Você reconhece que... Os meus filhos entendem hoje. Tô no fim da minha vida. Nossa, cara, no momento certo, eu falei, cara, ó, vamos entender que hoje eu estou abdicando de uma coisa para isso. E a hora que a gente tiver isso, a gente começa a ter isso. Se você não sacrificar uma coisa da sua vida, cara, você não consegue ter tudo. Sempre deixa alguma coisa para trás. Claro, já peraí, você tem que ter noção de que você vai sacrificar muita coisa para ter alguma coisa lá na frente. Porque senão, eu não tive sorte. Não teve sorte. Cara, será que tudo na sua vida foi mal, cara? Será que você não teve nada? O vitimismo o cara vai destrói. regime. Eu tomo uma Coca Diet, mas eu como 2 hambúrguer, cara. Não, peraí, você tem que passar fome, cara, você não emagrece, irmão. Não é isso? Quem tem que deixar, né? Tem que abandonar. É o que a gente fala, né? Não existe, não tem como a gente chegar em algo se não houver sacrifício ou se não houver, né, a contestação daquilo que você faz naquele momento. Isso é extremamente importante. E as pessoas, que nem no teu caso, é nítido então que você não se arrepende de ter deixado muita coisa para trás justamente para chegar hoje onde você está. Cara, tem uma coisa que é muito legal. O arrependimento é uma palavra muito pesada. Por quê? Se eu não tivesse passado pelos mesmos problemas, pelas mesmas adversidades, dificuldades, eu não estaria aqui hoje. As dores te salvou, você chegou onde você chegou, né? Nas minhas orações, quando eu peço, eu não só agradeço pelo sucesso, eu agradeço também por aquilo que deu errado ou pelas coisas que dificultaram a minha vida. Porque foram essas coisas ruins que fizeram eu crescer para chegar aqui. Qual que é o grande problema do herdeiro, do filho do milionário, tá? Vamos supor que eu montei uma empresa aí, sei lá, que aí dei muito certo na vida. E aí, por que eu fiz ela dar certo? Porque eu queria comprar um autorama e meu pai não tinha grana para me dar autorama. Eu queria ter um autorama. Meu filho quer ter autorama? Não. Aí eu vou lá e compro um autorama de 200 pistas pro moleque. Aí o moleque quer um carro. Puta, eu queria ter um carro, mas eu queria ter colocado umas rodonas no carro e não tinha, sabe? Não tinha. Aí meu filho já tem um carro importado. Cara, você dificulta, sabe? O sabor, o prazer da vitória, do ganho é individual de cada um. Se você promove uma vida muito boa para o seu descendente, para que ele vai lutar se ele já tem aquilo? Tempos fáceis transforma pessoas. Homens fracos, tempos fortes. Difíceis, tempos difíceis, homens fortes. Então, é muito difícil a gente saber separar a vida e respeitar, principalmente a vida de cada um, entendeu? Você deixar o filho seu passar por alguma dificuldade, também respeitar ele. Porque se começa a promover muita coisa para ele, por herdeiro, você vai fazer um cara imbecil, aonde que tudo é fácil. E a vida não é assim. Você tem que respeitar a capacidade de conquista. Mas o meu filho nunca vai conseguir gerenciar aquilo, que ele gerencia aquilo que ele tem.
Cada um. O filho do Pelé não sabe jogar bola. Você não espera que nenhum deles continue o seu legado? Não. No meu caso específico, sim. O menino é bom, tá lá junto, vai. Mas se ele não quisesse? Conversa que eu tive com ele. O que você quer da sua vida? Fala, isso aqui te dá tanto. Você quer parar com o que a gente faz? Com tudo que a gente faz? Não tem problema nenhum. Falei pros dois. Eu também acho legal o que vocês estão fazendo aí. Puta, legal pra caramba. Só que não é justo. O senhor vou começar lá atrás, fazer o caminho. Eu pavimentar o caminho. E vocês agora, com tudo isso aqui que a gente faz, vocês falam, não, eu não quero porque eu acho que você trabalha muito, você não sei o quê. E se eu optar por outra coisa? Isso te machucaria, então? Não, imagina, eu sou de boa. Mas não é justo, nem comigo, nem com o seu avô, que vocês venham usar o dinheiro das empresas que dá fazendo outra coisa. Tá, se você quiser comprar um rolo de arame, ficar aqui na Avenida São Carlos, na 9 de julho, em Araraquara, torcendo, fazendo brinquinho de arame cozido, beleza, cara. Só que você vai viver com esse dinheiro aí. Ah, pai, mas isso não dá para pagar minhas contas. Então você cai para dentro. E vai fazer do jeito que a empresa é. E outra, filha dentro de casa. Empresa, você é funcionário. Tá. E como é que você consegue fazer eles criarem o amor que você tem pelos teus negócios que vieram de décadas e décadas? Bolso, cara. Bolso. Ah, pai, eu quero trocar o carro. Rala. Mas não é diferente o que nem assim, quando você fala assim, bolso. A pessoa lidar pelo dinheiro e não pelo prazer de ter o seu negócio. O amor, você acha que isso aí é só poesia? Cara, é assim, ó. Não sei se eu queria mexer no ramo de construção civil. Rodar concreto, tirar areia, moer pedra, não sei. Não sei. Não sei. Mas isso me dá um prazer, que é ganhar grana. Que resolve o teu prazer dos carros. Veículo. Esse dinheiro, essa minha profissão, dá grana para comprar meu carro de corrida, dá para eu viajar. Você gosta de corrida? Só um pouco. O que você faz, né? Aliás, a XP vai me dar convite para Fórmula 1 esse ano ou não? Isso a gente corta. Você manda pro Mizumoto isso aqui, tá? Manda lá pra mesa da XP. A gente só edita essa ponta aqui para o Mizumoto. Mas a questão da Fórmula 1. É que nós temos que ao vivo, né, galera? A XP não patrocina mais a Fórmula 1. Esse ano ela tá patrocinando a NBA o futebol americano. Então, Não, mas ela compra o camarotinho lá no paddock, não dá nada não. o pior é que eu tô tentando, mas eles realmente não pegaram esse ano, não deram. Tá, eu vou comprar então, vou mandar foto pro seu. Eu tô aqui no paddock, pronto. E falando nisso, eu procurei para comprar ingresso esse ano, não encontrei, não consegui. Desde o começo, não consegui mesmo. Mas essa é outra história aqui, vamos voltar aqui. Da onde veio essa paixão? Foi daquele Autorama? De onde veio essa paixão? Cara, porque não tem nada a ver com o teu trabalho. Não, aqui é paixão de pai. Meu pai gosta muito. O pouco tempo que eu tinha com ele levava a gente para ver corrida de motocross, que eu falei no Ivanor Bernardes, Morandim, os caras lá de Araraquara correndo, de autocross e tal. Aqui em Piracicaba tem um cara que é referência, que é o Benito Janete, o seu Celso, que morreu lá do avião lá, que é o dono da Cosan, corria. Tem um ceramista aqui da região também, aqueles carros, velho, aqueles motor lindo, eu via aquilo e ficava maravilhado. Patrocínio Texaco, Shell. E a gente ficava no box, meu pai conhecia todo mundo, cara. E aquilo pra mim, o barulho, o motor, o cheiro do carro, cara, aquilo pra mim era uma coisa assim, fantástica. Consegui passar isso pro meu filho. Dia 11 de maio de 2003, Dia das Mães, eu estava disputando uma prova de autocross em Piracicaba. Dia 12 de maio de 2003, nascia minha filha. De manhã. Motocross, tá falando? Não, carro. Autocross. Pra você ver a paixão. O meu menino estava comigo. Ele foi comigo, mecânico, pra gente correr. Deixei minha esposa em casa, grávida, presa a nascer minha filha, para poder correr de carro. E essa paixão eu passei para ele.
Porque o tempo que eu tinha, eu tava em cima de corrida, eu tava atrás de corrida. E ele ficava me acompanhando nas corridas. Então, veio que me de... Você começou com que idade a fazer essas corridas aí? Meu filho, Não você. eu comecei com 22, comecei a correr. A paixão veio desse que, né? Meu primeiro carro eu acho que tive 22. Você corre. 23. Hoje as pessoas que estão conhecendo você aqui também, então você participa direto então de campeonatos. Não, agora é um moleque. Não. Agora já. Você só Tô assiste. pensando em voltar. Tô pensando. A gente foi participar de uma prova em Santa Catarina. E lá eu falei, peraí. Ou eu pego pra fazer bem feito, ou não vai dar mais boca não, porque os braços velhos já não aguentava mais. Uma prova longa, muito rápida. Aí no sábado deu, mas no domingo os braços não. Porque cansa muito. Explica um pouquinho pra gente que o pessoal entender. Cansa, o que é lá dentro de um carro? Cara, você quer que eu fale com requinte? Sim, eu quero entender por que essa paixão lá dentro do carro entrou. Eu lembro do Ayrton Senna contando uma história dele lá, mas quero saber da tua. O carro passa a ser uma parte do seu corpo. O motor passa a ser seu coração. Você sente o carro. O meu carro eu conversava com ele, entendeu? Não tem coisa que dá mais emoção que na hora que você tá no gate ali pra sair, na largada, você dá 8.000 giros no carro e aí tirar o pé. É uma coisa indescritível. E aí você tá dentro de uma coisa que te empurra com força. A sensação de poder, de autocontrole é uma coisa estratosférica nisso. Não dá o medo. Vê lá, jamais. Depois que você pôs, tem o baixo aqui da Federação Paulista, ele fala, quando o cara põe um capacete, as orelhas tampam a orelha dele, né? Você conversa com o piloto fora é uma coisa, colocou o capacete e acabou. O seu mundo é outro. O seu mundo é paralelo. A visão é... O mundo é paralelo. O mundo para. O mundo para. Depois que você entrou lá, puxou o cinto, pôs o capacete, ligou o motor, o mundo para. Acabou. Então não dá pra parar. Não dá pra você parar. Acho que a única que quem sofre deve ser a esposa, né? Que tem o marido agora e o filho numa daí. Ela não me acompanha muito não quando eu vou correr. O filho ela vai junto, agora o marido não vai muito. Acho que ela vai lá pra fazer as orações, né? Fazer umas orações pro filho, qual é? Porque o filho ela... Porque qual que é a velocidade que atinge? 160, 200. O problema não é nem a velocidade, o problema é a emoção que dá, que a gente corre em terra. Mas a velocidade, todo mundo me pergunta da velocidade na reta. Cara, a reta é a coisa mais idiota do mundo, cara. Você dá o pé, acabou. É a curva. Se você for a 400, 500, não dá nada. O problema é a curva, é descarregar o carro, é brecar no momento certo, é a retomada, é a ultrapassagem que você arrisca. É isso. Aquilo é... Eu falo, vamos suar sangue. Você dá coisas que você não tem para você correr de carro. Tá praticamente falando de uma empresa, né? Você arrisca, dá o sangue. É uma empresa. É uma empresa. Foi o que eu falei pro meu filho isso daí. Eu falei, cara, você é referência hoje. Eu não conheço ninguém que treina como você e gosta como você. Se você colocar, não precisa de muito, 20% do seu empenho nos carros de corrida, na empresa, eu tô tranquilo. Só isso. 20%. Não precisa ser a mesma coisa. Se você tiver a mesma determinação, o mesmo foco, a mesma paixão que você tem pelo seu carro, jogar aqui dentro, acabou. Você vai ser 1000 vezes melhor que eu. E ele tá entendendo isso agora. Todo mundo sabe que eu gosto de automobilismo, enfim. São de moleque, né? Desde meu pai também, a mesma situação, mesma referência. E não só a questão do automobilismo, mas eu tenho até brinco, falo que tem um problema grave que quando eu sento dentro do meu carro, é como se o mundo parece que não existe nada em volta. Eu sinto o carro, eu sinto pulsar, eu sinto o negócio. E aí eu mesmo nas vias, né, normais, eu acabo olhando de uma forma sendo agressivo, porque no trânsito você tem como ser agressivo e fazer uma diferença, uma direção defensiva. Eu sou um cara muito agressivo no trânsito. Às vezes eu acabo me excedendo um pouco. E um dia eu lembro de estar conversando isso com o André, falando, cara, como eu adoro velocidade, como eu adoro essa adrenalina. Mas, cara, eu tenho que estar tal hora em São Paulo, tem que estar fazendo isso, tem que estar em São José do Rio Preto, Catanduva, Ribeirão, enfim, né, visitando
clientes, pessoas, enfim, trabalhando. Pra mim sempre tudo muito corrido e tudo tal. Eu lembro até hoje de uma conversa que nós tivemos que ele virou pra mim e falou assim: você quer correr? É na pista, na estrada não. É isso aí. Eu lembro dessa conversa e depois dessa conversa que nós tivemos, eu comecei a pensar muito no que eu estava fazendo. É isso. Ele falou, você é eu vou colocar a palavra, que você é um idiota, você está colocando em risco a sua vida, mas não só a sua, as dos demais. É bom as pessoas entenderem isso também. Quer correr, né? A pista. Porque na corrida, você tem médico, você tem ambulância, você tá com um carro que é homologado, você tá com um cinto, que é o ideal para aquilo, e tá todo mundo no mesmo sentido. Você tá ali para isso. Você vê eu andando na rua, parece uma velha de 94 anos. Dá raiva de eu andar. Dá raiva, porque eu olho, breco, olho. Por quê? Você não É a sabe vida dos outros. se vai... exatamente. Exatamente. É a mesma conversa que eu tive com meu filho. Eu tenho uma habilidade. Eu falei, cara, para de correr. Você acelera seu carro, tem carro turbo e tal. Cara... Uma criança que passa, um bicho você desvia. uma pessoa que não tem óculos, não enxerga. Sim. Por mais certo que você esteja, mesmo dentro da velocidade que a rua permite, se você bater e machucar alguém, cara, acabou. Você vai ter isso pra sua vida Você inteira. tem limite para sua liberdade. Na rua você vai ter a sua direção defensiva. A hora que a gente entrar na pista, aí a coisa é diferente. Vai para um outro caminho. Aí é diferente. Aí é tudo ou nada na pista. Na rua não, cara. Na rua não. Que as pessoas precisam entender isso aí. Foi até bom você falar sobre isso. Você teve uma conduta, você tinha uma conduta, hoje você mudou essa conduta, justamente conseguiu entender que o André falou. Ah, esse cara passava no limite do radar, cara. Então. Mas tem tempo pra chegar. Era muita multa? Não, é que o André uma vez viajou comigo. Eu viajei com ele, viajamos junto, ele pau. Eu falei, velho, E aí eu percebi que ele segurava com uma mão o cara, pá, e a outra na porta. puta Ele que ficava pariu segurando aqui, a quase que eu porta. arranquei na mão. Eu falei, velho, vai te Você fazer. ia abrir a porta e pular, o que você ia fazer? Não sei, cara. Dá desespero, né? Meu E quem apelido- tá do lado assusta, né? Quem tá do lado assusta. Não fez barbeiragem nenhuma, não. Mas me incomoda andar rápido. Se não for na pista. Ou se não for você dirigindo. Não, Não, eu viajo devagar. Na pista. Eu viajo devagar. Tudo não passa por mim, cara. Olha só. Eu tenho Qual medo, que era eu o teu tenho apelido, medo, eu você ia tenho falar? medo. não, o pessoal me apelidava aqui no escritório de Ceninha, né? O pessoal que viajava comigo é o Ceninha passando na pista. Você assustava todo mundo, então. Não, eu era bem. Depois dessa conversa eu parei pra refletir. Eu falo que quando a gente troca, né? Sim. Essas trocas são bem importantes. E eu parei pra refletir o quanto de verdade, né? Errado eu estava ali pensando dessa maneira, né? E, pô, imagina ainda com família, às vezes, né? Sozinho, enfim. Mas aquele papo valeu bastante, André. Obrigado. Isso é bom. Aquele papo valeu bastante. Qual Essa que, conversa. para você me ajudar aqui a entender, qual que é o poder da liderança? A liderança é um poder ou não? O que é uma liderança? Liderança é uma coisa natural sua. Não adianta ser a pessoa, eu acho, você pode treinar. Mas você já vê quem é líder ou não. Pelo Rotary eu sou responsável hoje, sou o conselheiro dos 12 aos 18 anos. Que é uma idade que eu sou apaixonado pela adolescência. E inclusive tem os intercâmbios mundiais. Então. Tem gente que nasceu líder e tem gente que não nasceu, cara. Você pode treinar a liderança, mas você vê que tem um lá dos 12 aos 18. Uma idade muito difícil. Se eu pegar uma janela de 6 anos para mim e para você, pro Renato, não vai fazer diferença. Mas dos 12 aos 18 vai. E você pega um moleque de 13 anos lá, cara, o cara já nasceu líder. Ele já tem atitude de líder. Ele já tem posicionamento de líder. Entendeu? Quem Ele nasce? só vai treinando isso. É um treinamento. Então, como é que identifica isso aí, André? Como é que, pelo menos você, como é que você identifica isso? Que você está lidando com jovens, né? Com bastante jovens aí, na fala do Rotary. Como é que você identifica isso aí? É o dia a dia, as atitudes? Tem uma frase legal pra caramba que meu pai falou pra mim uma vez. Você joga a bola, se ele pegar com a mão, vai no gol. Se ele matar no peito e deixar na terra, você vai pro ataque. Você põe o cara pra fazer. Se o cara tiver liderança, ele pega e faz. Você tem essa facilidade de deixar a pessoa tentar ser líder? Você dá uma tarefa. Fala, vocês têm que fazer isso aí. Então vamos fazer assim. Acabou, é líder. Vamos pegar pra fazer, cara.
Agora tem aquele que é quieto, tem aquele que respeita, ele não é menor. O que é legal de Rotary? É uma engrenagem aquilo lá, né? O cara chamava Paul Harris, enfim, em 1905, tá fazendo 120 anos agora. Ele começou a entender que para uma locomotiva rodar, precisava, para aquela roda grande rodar, precisava da pequena, precisava da comprida, precisava da torta. Todo mundo tem uma função na sociedade. É mais ou menos que nem a lâmina do Machado e a lâmina da Gillette. Gillette faz a barba, Machado, não adianta você querer trocar. Liderança é isso. Tem cara que nasceu líder. Você gosta muito do Rotary, né? Você tocou Cara, no ele me assunto ajudou. bastante coisa. Ele me ajudou. O Rotary me ajudou uma coisa muito legal. Ele me ajudou. É a história do carvão, né? Sei lá se a gente boa passa por crivo para entrar, não é qualquer pessoa que pode entrar naquilo. Passa por um conselho, enfim. Mas quando eu aprendi, sabe a história de você dar rosa para as pessoas? Você fica com a sua mão cheirando rosa, né? É o princípio da vida, tá? Quando você começa a ajudar alguém, de alguma maneira a vida te ajuda. E isso é muito importante. Só que se você ajudar a pessoa pontualmente, você pode se frustrar. Entendeu? Porque a gente volta agora nos problemas aí. O duro não é a pancada, é a dor da facada. E, como disse até tu, Brutus, vem de quem você menos espera. Tá sempre perto de você. Esse aqui não, cara. E esse que te apunhalou. Sim, a traição é quem tá do teu lado. A traição não é nem aquilo que Não é você traição. perde, é por quem fez. Quando você começa a se dispor, a ajudar alguém, através de uma instituição, pode ser Rotary, pode ser Lions, pode ser, enfim, não tem problema não. São todos muito boas, clube de serviço é uma coisa muito legal. Você começa a prestar serviço, mas não chega de perto. Você ajuda o todo. Passa por um crivo de aprovação. Eu não vou ajudar o Zé, o Pedro, o Antônio. Nós vamos ajudar essas pessoas. Ó, eu acho que não deve ajudar não, cara, porque esse cara... E lá tem gente, os velhos... Puta, cara, como é gostoso lidar com um velho, cara. Que a experiência dos velhos é uma coisa bacana. Que eu falo, que é o que o jovem precisava aprender mais, né? Entender cara, eu que adoro. isso... Cara, tem um senhor lá, 87 anos, com uma experiência. Fala, puta, é tudo isso que eu precisava escutar agora. A gente brinca, fala que o Google acabou com o pessoal dos idosos, mas a gente aprendeu a sentar, e os idosos têm uma tecnologia cara, que não existe da cabeça deles. Essa coisa de experiência, Daniel. É experiência. Uma coisa que, puta, cara. O cara passou por 87 anos pra poder enxergar aquilo, cara. Sim. 88 anos. Fala, não vai fazer assim, não. Aí se vê, cara, uma visão absurda. Como é gostoso conversar com... Eu me amarro a conversar com um velho, cara. Eu me amarro. A capacidade de eles fazerem a gente perceber que a gente tem muito a aprender, né? Puta, o oráculo, né? Uma coisa mais simples, né? Os maiores valores estão nas coisas mais simples, né? Você gosta disso? Simplicidade? Tua vida se resume a isso um pouco? Ou não? Cara, que a gente sempre conversou. Eu gosto do simples bem feito. Quanto mais simples, pra mim, melhor. Eu digo também em tudo, que você é um cara que nós estávamos no comecinho de gravar, você falou assim, eu gosto daquele lanche. Eu gosto de lanche, cara. Eu vou no hambúrguer. Você não vai mudar, é teu estilo aquele lá, ninguém vai conseguir te mudar. É a tua simplicidade no viver ou não? Então, o que a gente comentou, né? Tá, não sei, eu não gosto muito de frutos do mar, né? Minha esposa gosta. Lagosta, tá bom. Mas com torresmo também, cara. Ué, por que nós vai dizer, eu adoro torresmo. Mas por que você vai discriminar o torresmo só porque é barato? São gostos. Você consegue, eu não sei, nunca comi, mas você consegue comer lagosta 4 vezes por dia? Não, é. Só porque é caro? Não, é. Tem uma grande construtora da cidade, do país, enfim, e ele contou uma história que os melhores funcionários ganhavam uma viagem para o resort, que é da construtora, inclusive. E aí ele era diretor, e ele tinha, assim, uma certa... pelo dono da construtora, que pagou. Ele era diretor de obras profundas dessa. Então ele era um dos 10 caras fodidos da construtora. E aí um menino que era muito bom ganhou esse prêmio e foram viajando. E ele falou assim, ó, eu gosto de caipirinha. Eu gosto de caipirinha.
À noite eu pedi caipirinha. A esposa do cara pediu uma champanhe. A mais cara do cardápio. Não tem problema, tá no resort. Só que quando você pede uma bebida refinada, toma-se água com gás, que é para lavar a língua e você sentir o sabor melhor. Ela brigou com o garçom, não pedia água com gás, ou seja, ela não pediu a champanhe porque ela queria tomar champanhe. Ela pediu porque era o mais caro do cardápio. É mostrar um pouco do poder, da decisão. Eu posso. Sou refinada. É a questão do luxo, né? Você colocar ouro onde não precisa, né? Você usar um negócio de... Tá bom, a Armani veste muito bem, mas se eu colocar um Armani, cara, eu não vou deixar de ser um André Biruel. Você tocou no assunto no começo, você falou justamente isso. As pessoas que têm muita riqueza assim, financeira, elas são muito simples, né? Da maneira e postura. Isso eu conheci, nós não vamos generalizar que não existe todo mundo. Mas a grande maioria, que pelo menos que eu conheci também, tem essa simplicidade. Por que você acha que tem isso? Que eles conseguiram tudo e cara, vai lá embaixo. Tá, esse cara que eu... Ele come cachorro quente na barraquinha lá, no mesmo barraquinha. Cabeleira no mesmo lugar. Foi uma perda, puta, não teve quem não ficou triste. Tava numa corrida, né? E aí o menino falou, pô, o que esses caras fazem? Pô, esse cara aqui, ó, o maior dono do maior produtor de bioenergia do mundo, cara. É mesmo? Cada um tinha um avião e tal. Aí a gente ficava no mesmo hotel. Eu falei, ô, meu amigo, você pode comprar Cuiabá se você quiser. Cara, eu tô no hotel mais ou menos, cara, sabe? Eu levo um mecânico. Quando vai minha família, fica no hotel melhor. Ele tava, não, eu gosto de vocês aqui, de conversar com você. O filho dele foi tetracampeão brasileiro, cara. E não é ali. Eu falei, hoje vai ter... Pô, tem nem 100 mil cabeças de vaca no Pará, cara. Hoje nós vai derrubar um bezerro aí, né? Ele... com o mecânico dele, com o menino lá, sentaram e jantaram no hotel. Ele falou, mas o senhor sabe, rapaz, você gastar hoje aqui 200 mil reais, não vai fazer diferença nenhuma. Não risca seu patrimônio. Você pode estar andando de iate em Mônaco, lembra, Valério, que a gente falou com ele? Você pode estar andando, eu estava numa corrida em Santa Catarina, lá num puta de um buraco, de uma cidadezinha pequena. Eu falei, cara, o senhor pode estar em Mônaco, de iate. Ele falou, não quero estar em Mônaco, de iate. Eu quero estar aqui com vocês, porque eu gosto disso aqui. As pessoas confundem muito e falam assim, esse cara é miserável, ele tem um monte de dinheiro, mas ele é miserável. Não é sobre isso. Eu gosto disso, ele falou. É gostar de fazer o que gosta. Gostar, eu gosto. Gosto daquele lanche. Eu gosto daquele pastel. Né, lembra? Ele falou, o menino foi andar de Porsche, rapaz, correu aqui de Stock Car, mas não gosta disso aqui, cara. A vida é muito, se a gente for olhar para esse lado, né? A vida é bem curta pra gente não se dar o prazer de ter prazer, né? Então, o prazer tá nas coisas que a gente não tem gosta, preço, né? O prazer não tem preço. Eu gosto, cara. Pode ser qualquer valor. Assim, aí que tá. Eu gosto disso. Ser caro ou barato não interessa. Eu gosto disso. Eu quero isso. É questão de valor, não preço. É você se dar o prazer de ter o prazer. Me eu jogando golfe, cara, que é esporte de rico. Mas depois... vai jogar golfe, que, cara, eu não sei bater naquela bolinha. Mas a maioria das pessoas, assim, quando começam a crescer, quando só cresce financeiramente, não emocionalmente, não espiritualmente, ela acredita que ela precisa jogar golfe porque ela tem que andar... coisa de bacana. Porque ela tem o dinheiro, ela precisa mostrar, ela precisa comprar aquele carro, mas ela gosta daquele outro, mas ela precisa comprar aquele. Você precisa colocar aquela roupa e não essa. Isso é o superficial, né? Que a gente... Sim, e aí depois a pessoa fica vazia internamente, não sabe por que ela vem ter depressão. Até brinco. Não brinco não, é sério. O Elvis tinha tudo. O Elvis Presley poderia ser um cara fantástico, mas você vai ver, ele tinha depressões e morreu assim. E a maioria que tinha muito dinheiro não soube coordenar mentalmente, espiritualmente a sua alma, o dinheiro não comprou ela. Matou ela. A Priscila Presley, a filha dele, mandou a empregada embora quando ela tinha 4 anos, ela queria comer um bolo de laranja, e a empregada não fez. Ela mandou a empregada embora. Ele conseguiu passar isso pro filho dele. Esse poder sem humanização. As pessoas vão estudando e você vai pesquisando sobre as grandes pessoas, e a gente identifica que as grandes pessoas não é necessariamente quando tem na conta, né? Porque muitas vezes você não sabe nem que aquela pessoa tem muito dinheiro, mas a capacidade que ela consegue modificar a mente de muitas pessoas, o Silvio Santos da vida falando,
né? A maneira, a palavra que ele fala, a maneira que ele fala, que Deus é o seu juiz, o advogado é o... Simplicidade daquele A cara. maneira que ele fala, simples. Ele atingiu o mundo inteiro. Simples, é isso, cara, é isso. Cortava no mesmo salão, aí deixou o cara me mandar porque ele cortava. Sabe o que acontece, né? Lá. Em 88, meu pai, a gente tava muito bem, muito bem. E aí, enfim, quebrou, perdeu quase tudo. Isso nunca refletiu na nossa família. Nunca. Porque ele nunca fez com que isso acontecesse. Do mesmo jeito que ele era, tendo muita grana ou pouca grana, ele se permaneceu da mesma maneira. Os mesmos hábitos, as mesmas coisas. Entendeu? Mas isso deixou você hoje com uma maneira sua, mais segura, ou não? Por ter passado aquela parte. Isso criou personalidade, tá bom. A gente faz as coisas porque a gente quer. Eu não faço as coisas pra, olha, o André tá fazendo. Facebook e tal. Ah, o André foi pra Grécia. Eu não vou porque os outros vão achar que é legal. Eu vou se eu quiser ir. Eu prefiro ir pra Canastra, andar de jipe, comer torresmo. Eu gosto de torresmo pra caramba. Tem que comprar um pacote de torresmo, seu amigo. Esse aqui ia ser bom. Um limãozinho. Mas eu tenho um presente pra ele. Ai, gosto de comer, sei lá, cara. Peixe frito. Ah, mas... Não, vamos para ver as pedras na Grécia. Vamos ver pedra lá. Ah, vamos ver o Coliseu. Tá, você vai ver um monte de pedra. Se você não for com uma função histórica para conhecer aquilo, você viaja. Um monte de amigo meu vai, ganha grana. Ah, eu vou conhecer o Coliseu. Ah, tá, mas você sabia que isso aqui subia a água, descia a água, os caras entravam com o barco. Você tem alguma noção histórica? Não. Tentando conhecer. Bate foto, põe no Facebook, ou bate foto perto da foto aí, ó. 2.000. Tá, mas puta coisa vazia. O menino do Autorama, aquele menino novinho lá, hoje. Sabe, o orelhão? O orelhão, aqueles orelhão. Pegou a ficha, né? Até hoje a gente usa isso daí, né? Então, você tem 50 segundos, você pega aquela ficha e põe a ficha, você vai ligar, vai atender o menino aí, do Autorama. Você com essa idade, com esse teu conteúdo, com o teu torresmo, seja o que for. O que você falaria pra ele? Você tem 50 segundos pra falar pra ele sobre hoje. Cara, você meteu o louco, você tá aí até hoje, cara. É isso aí, bola pra frente, que o futuro a Deus pertence. Quem é o André real, sempre, até pra tua esposa levar um susto? Quem é você, internamente, você? Sem pensar muito, fala agora. Quem é o André? Cara, o André é um cara que acredita na humanidade. O André é um brasileiro que tem honra de morar no Brasil, de um povo que batalha, corre atrás. É um cara que nem sempre acertou. Mas de 100 coisas que eu faço, uma que dá certo, eu vou balizar minha vida pela que deu certo, não pelas 99 de errado. Acredito no ser humano, acredito na vida e sou muito feliz. Por Deus me agraciar com a família que eu tenho, com as coisas que eu tenho e com as dificuldades que eu passei um dia. O que é família pra você? Cara, família... Vamos lá, alguns preceitos. Primeiro é Deus, que é Ele que nos colocou aqui. E a gente nadou dentro do nosso próprio corpo. E segundo, a família. A família é o esteio de tudo, simplesmente tudo. É ela que a hora que a gente se tá mal, ela tá junto de você. É a hora que você tá bem, ela tá junto com você. Então, na hora que aperta mesmo, que os ratos fogem, sobra aqueles que estão com você. Estão comigo independente daquilo que eu tenho ou que eu tive um dia. Isso é muito importante. Isso aí, o que você achou? O que você tá achando? Não, é sensacional. Eu falei, cada história que chega aqui pra gente é uma história de vida diferente, né? De momentos diferentes, de tudo, né? A gente teve aqui entrevistando pessoas mais velhas, mais novas, de meia idade, enfim. Cada uma com o seu trejeito ou as suas conquistas, né? Determinação e família. Exato, mas quando a gente pega no todo, as histórias são muito parecidas no sentido de, né? Poxa, eu construí aqui a minha empresa, eu tive aqui a minha determinação, tudo, minha família me apoiou, tive que sacrificar algo. Ou seja, né, o contexto que a gente sempre quer levar nesse talk nosso aqui
é de mostrar para as pessoas, André, e foi esse o convite que eu sabia a pessoa que você era, de mostrar que todos nós somos seres humanos, passamos por dificuldades, aprendemos com os nossos erros, né? Evoluímos com eles, construímos algo, porque temos aí a persistência, a longevidade, né? A resiliência de passar por inúmeros problemas familiares, pessoais, profissionais, dentre outros problemas, e que é os problemas que a maioria tem, que a maioria das pessoas tem. A questão é aquela que persiste e acredita nos seus sonhos, e as pessoas que desistem no meio do caminho deles, né? Então, André, cara, você tem uma história de vida fantástica, sensacional. Eu ia explorar um pouquinho o lado aí seu em relação às questões sociais que você faz através do Rotary e tudo. Então a gente sabe o quão grande é o seu coração, quão grande você é como pessoa, né? Mas a gente, do óbvio, tempo aqui, a gente tem também um tempo, mas eu sei o quanto você trabalha e faz pelo outro. Então, cara, eu te agradeço demais, mas demais, infinitamente, de estar aqui presente com a gente. Muito obrigado mesmo, de coração. São pessoas sensacionais que passam por aqui, né, André? São todas pensadas a dedo, que a gente já escolhe a dedo. E o legal desse podcast é justamente isso, as pessoas entenderem. Nós não estamos falando sobre poder, sobre dinheiro, sobre quem manda mais. É sobre você, sobre o seu ser humano, você, sua alma, sua maneira de pensar. Você tem dores, você tem sentimentos, você tem sonhos, como todo mundo. O que diferencia, às vezes, você de uma pessoa que não venceu, ela não tentou mais, às vezes ela desistiu, ou seja, o que for, mas você também é igual a qualquer um. As pessoas precisam identificar isso. A diferença é a maneira que você vive e a maneira que você conduz a sua vida. E esse podcast, eu fico feliz porque ele eterniza. Independente, nós vamos assistir ele, depois vai assistir teus filhos, os teus netos, os filhos dos teus netos. Então eu gostaria de que você deixasse uma mensagem final desse bate-papo nosso para eles. Para tua família que vai vir no futuro, as pessoas que vão vir, as pessoas que vão assistir você daqui 50 anos. Mande uma mensagem para finalizar esse bate-papo. Cara, você me pegou agora desprevenido. Eu pego mesmo. Mas é o seguinte, galera. Vai pra cima. Acredita. Cara, faça a vida valer a pena. Cara, não tem certo e errado. Mete o louco, cara. Vai pra cima mesmo. Deu errado, vai de novo. Caiu, levanta. Acredita. Acredita que você consegue. É basicamente isso aí. Isso mesmo, Renato, né? É acreditar e nunca desistir do realmente o que você acredita, né? Que é de verdade. É uma das coisas que é legal a gente falar. A inteligência artificial tá na moda. Os caras não vai colar, sabe por quê? Porque falta verdade pra ela. Falta sentimento. Falta razão. Falta aquela coisa que as pessoas gostam, que é pôr o coração, cara. Entendeu? Eu tenho receio de ela vingar e a gente sentir falta disso. Porque se a gente analisar o futuro, estudando sobre o futuro, são cada dia mais frias as pessoas. Estão se tornando mais frias porque a tecnologia está vindo de uma maneira que não deixa mais você pensar tanto. Ela age por você. Então é isso. É a gente colocar a nossa verdade a cada momento da vida, né? Ser de verdade. O que a gente viveu no passado, eu sou de 80, 70, não se vive mais. Porque nós estamos contando histórias que não tinha celular, não tinha câmera, não tinha nada. A gente tocava a campainha e saía correndo. Você fazia isso também ou não? Tu não fez, era moda. Não, mas é que tá, Daniel, os tempos mudaram. Não estamos dando exemplo pra ninguém, mas... Não, eu fazia, para, cara. Uai, pelo amor de para. Deus, Eu tive 8 outros quebrados antes de sofrer o último acidente, que teve mais uns 20. Eu já fui pra UTI 2 vezes, já. Hoje se alguém toca a campainha e sai correndo, já tem câmera, filmagem, já vai tudo, tem jeito. Mas a molecada arranja um jeito, cara. Sim. A molecada é legal, cara. Eu me amarro nas arquimanhas, tem que viver, coisas. Tem que curtir. Cara, isso é gostoso, tem que viver, puxar a orelha. Sabe, puta, é legal viver, cara. É gostoso você ter, putas, história. É que eu falo, cara, se você não tiver história, velho, vai lá e faz. É a história porque você viveu. História porque você viveu, cara. É isso mesmo. Eu ia pro sítio, nadava, pescava, enfiava anzol no dedo, vinha tudo rebentado, chegava ralado em casa, eu apanhava ainda porque tava ralado.
O médico ia lá, jogava aquela porcaria de mertiolate ardido lá. Essa é a época da dor. Não morreu ninguém. Então é isso aí. Eu agradeço o Renato, agradeço o André por ter vindo aqui. Você também, gente, isso é importante vocês entenderem. Vamos viver, vamos sonhar, vamos acreditar. Acredita mais em você. Quem estiver do teu lado duvidar de você, só você não pode duvidar. Então é sobre isso. Não duvide de você. Tente de novo, tente novamente. E acredite, a vida é curta demais para você não realizar teus sonhos. Obrigado, mais um episódio finalizando aqui, o 4ª temporada. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, André. É isso aí. Quer deixar a última mensagem? Mandar um abraço. Só um abraço para todo mundo aqui, né? Todo mundo tá acompanhando aqui hoje. Galera tá em peso obrigado aí atrás. Aqui. Obrigado, André. Obrigado você, Dani, pela mais um talk aqui nosso. Valeu, gente. Compartilhe, mande para seus amigos. Um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Você que morre de insônia aí, compartilhe com seus amigos. Um abraço e até breve.